Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui nesta tarde abençoada da nossa live aqui no Caminho da Graça, esta semana toda, semanas de entrevista, né, com pastores de vários países participando, e a gente está tratando do assunto mais falado desses últimos dias. Talvez ninguém aguente nem mais falar, mas temos que pensar como a igreja está enfrentando o Covid-19, né, no Brasil e fora do Brasil. Paz, Marengo, Deus abençoe, de Portugal, né? E hoje vai estar conosco o profeta Israel, né? Profeta Israel, do Avivamento Bíblico, o nosso amigo já de muitos anos, e ele vai estar conosco aqui trazendo a sua reflexão, né? O que ele pensa sobre esta situação que nós estamos enfrentando, sobre este vírus terrível, né? E a gente já vai adicionar então o profeta Israel. E vamos já começar aqui a nossa live. Vai ser bênção. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos chegando aí, estamos chegando. Vamos lá. E você vai convidando as pessoas para entrar, né? Vai convidando a gente participar junto aqui hoje. Opa! Profeta Israel, homem de Deus! E aí, meu apóstolo? A paz, meu amado! Paz, bom te ver. Prazer todo meu estar contigo aqui hoje, né, nessa live, que para a gente é importante. Nós estamos fazendo um trabalho esta semana toda, conversando com pastores, profetas, apóstolos, bispos, ao redor do mundo, sobre esta crise que nós estamos vivendo, esta pandemia, e como isso tem afetado a fé, a igreja, né, como nós entramos e como nós vamos sair de tudo isso. Eu quero avisar a todos que o profeta Israel, ele é pastor líder do Ministério Avivamento Bíblico em Braga, cidade de Braga, em Portugal. Já é conhecido nosso há muito tempo. A primeira vez que eu conheci o Israel, faz muito tempo, quando nós dirigimos uma igreja ali na rodoviária velha, e ele havia vindo de Portugal, né? De Portugal, e trouxe uma palavra para nós. E até hoje eu não esqueço nem a pregação e nem um livro sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Meu Deus, né? Faz anos. Faz tempo que eu nunca mais esqueci. Pastor Israel, seja bem-vindo. E as suas considerações iniciais, apresente-se para todos nós aí, por favor. Amém. Muito obrigado, apóstolo, pelo convite. Me sinto muito honrado em poder estar participando deste time que o amado levantou para essa semana aí. É uma honra muito grande poder estar participando aqui de Portugal, onde estou militando já há alguns anos, e nos conhecemos realmente há tanto tempo, há bastante tempo. É uma honra poder ser seu amigo e ver o quanto Deus tem te abençoado, tem te honrado na terra. Tu és uma referência para mim, varão. Amém. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado. Lisonjeado. Profeta, deixa eu te perguntar. Esses dias, dois assuntos que mais têm sido buscados na internet, existem duas palavras, que é a palavra fé e a palavra Deus, no que diz respeito à religião. Ou seja, nunca se falou tanto de fé, nunca se falou tanto de Deus e de religião como nesses últimos dias desta pandemia, né? Aí parece que em Portugal as coisas já estão mais avançadas e aqui a gente ainda está se segurando mais um pouco dessa questão de ficar preso dentro de casa. O irmão acha que a igreja hoje, do jeito que ela está, o irmão percebe alguma diferença desta igreja
de 70 dias atrás, e o irmão acha que esta igreja vai sair mais forte quando sair desta pandemia. Quando eu falo a igreja em Portugal, porque é isso que eu quero saber, a igreja de Portugal. A nossa realidade aqui é bastante diferente da realidade do Brasil, Sim. no sentido numérico e no sentido participativo, enfim, que o apóstolo conhece Portugal. Sim. Quando ouço falar sobre essa busca de fé e de Deus, partindo desse princípio, eu acredito que este é o tempo favorável que realmente as pessoas estão em busca de uma resposta, estão em busca de uma saída. Elas estão gritando por socorro, estão pedindo ajuda de todos os lados. É um tempo de reconhecimento da pequenez do homem, das limitações do homem e da grandeza de um Deus que tinha sido esquecido, tinha sido rejeitado, abandonado. Então é preciso vir uma pandemia dessa natureza que chama a atenção da humanidade. Então os homens põem a mão na cabeça e dizem assim: poxa, eu pensei que eu era alguma coisa, eu pensei que eu sabia alguma coisa, eu pensei que eu estava protegido, eu pensei que o meu dinheiro, os meus recursos, eu me trancando em casa, eu pensei que... Eu só pensei. E aí ele tem que chegar a uma conclusão, ele tem que chegar a um reconhecimento, pelo menos o homem sábio teria que chegar a esse reconhecimento de que, tem um Deus, deve ter um Deus que tem que me socorrer, porque não é agora a ciência, não são os recursos. Então ele vai buscar realmente uma saída, um socorro. Eu vejo isso, apóstolo, como um grito de socorro da humanidade. Em Portugal não é diferente. Em Portugal, nós estamos vivendo essa pandemia. Aqui, encostado de mim, eu vivo a 100 quilômetros da Espanha. Aqui na Espanha chegou a morrer quase 1.000 pessoas por dia. No pico da pandemia. Na Itália, 1.000 pessoas, centenas de pessoas por dia. Em Portugal, hoje, nós temos média de 10, 13 pessoas, 13 mortes por dia. Isso é trágico, mas em comparação ao que está acontecendo aqui do nosso lado, aqui a 100 quilômetros aqui da gente, aqui na Espanha, é realmente um número pequeno, embora trágico. E isso faz com que a igreja em Portugal também comece a repensar alguns valores, a repensar que realmente, da forma que vinha 70 dias atrás, não pode continuar, não tem como, porque sabemos, apóstolo, que o mundo mudou. O mundo mudou. Sim. Então não tem como a gente... vai ser igual que era 70 dias atrás, 80 dias atrás. O mundo mudou, ponto final. Começa, tem um antes e um depois de Cristo, um antes e um depois dessa Covid-19. Agora, uma coisa interessante, eu vejo você falar assim, né? Muitas pessoas não conhecem Portugal, né? Eu conheço um pouco e você conhece muito mais. Porque a sensação de quem está de fora é que Portugal é um país extremamente religioso, né? Eu lembro que certa vez eu estava evangelizando uma pessoa na cidade de Silves, no Algarve, um senhor, e eu comecei a falar de Jesus para ele. E então ele foi e falou o seguinte: olha, o meu Deus, aí bateu no bolso aqui, o meu Deus é o euro. O meu Deus é o euro. A sensação que a gente tem de fora é que Portugal é um país religioso. Portugal é um país religioso? Portugal já foi um país religioso. Hoje, Portugal, com essa amplidão, fazendo parte aí de toda a comunidade europeia, essas entradas e saídas, enfim, essa contextualização, essa globalização, faz com que haja muita imigração, né? E muitos portugueses saem, e quando saem, perde a referência da religiosidade, da fé, enfim, e lá eles vão viver outra história. E quando volta com seus filhos, volta
já com uma outra cabeça, porque Portugal, na época de Salazar, viveu realmente uma religiosidade muito grande. Portugal é um país 99% católico, apostólico romano. Mas a geração de uns 20 anos para cá, de 30 anos para cá, mudou muito. Mudou muito. Hoje, se vai nas igrejas católicas em Portugal... Como? Não, pode falar, pode falar, pode falar. Hoje se vai nas igrejas católicas em Portugal e vê-se muita terceira idade. Vê-se muito mais terceira idade do que a juventude. Por exemplo, eu moro na cidade de Braga, que é a terceira maior cidade do país. Primeiro Lisboa, segundo Porto, e terceiro Braga, capital do Minho. Braga já é considerada por muitos anos, por muitas vezes, a capital europeia da juventude. Uma cidade super universitária, uma cidade super jovem. Então, essa geração já não está tão apegada à religiosidade, ao tradicionalismo dos pais, dos avós, como outras gerações. Então, eu penso que isso é um ponto muito chave para a evangelização, inclusive neste tempo. Porque eles não têm raízes, não têm raízes. Não têm raízes. Quando você esteve em Portugal daquela vez, você foi do tempo de Salazar, não? Não. Tá. Quando você entrou, a moeda já tinha mudado, né? Não, a moeda ou não? Ainda. Eu cheguei em Portugal em 22 de setembro de 91. Tá. Tudo ainda. Me parece que o euro entrou a partir de 2001 ou 2002, alguma coisa assim. Não estou certo, mas por aí. Mas você tocou numa coisa chave aí, Profeta, quando você diz que a mentalidade agora é uma outra mentalidade, uma mentalidade de possibilidade do evangelho ser pregado, do evangelho, das pessoas conhecerem o evangelho. Eu lembro que quando eu estava em Portugal, 2% da população era o que a gente chama de população evangélica. Eu não sei como é que está a porcentagem hoje. Então você acha que o terreno é propício agora para isso? Para se pregar, para se falar de Jesus? É propício. Eu considero que sim. Porque as aberturas que existem, inclusive para a chegada de brasileiros, é impressionante. É impressionante. Eu até penso que os brasileiros que vieram e que têm vindo para cá deveriam aproveitar essa receptividade, porque o português gosta muito dos brasileiros. Sim, é verdade. Tem uma ligação com o Brasil muito forte. Muito mais forte do que o brasileiro com o português que chega aí, né? O português que chega aí no Brasil, ele tem chacota, né? Tem umas piadas aí. O brasileiro, quando chega em Portugal, é diferente. Eles amam brasileiros, gostam de ouvir a gente falar, gostam do nosso verdade. Gostam do nosso jeito brincalhão, porque aqui é diferente, né? Esse jeito assim que a gente tem de relacionamento, enfim, de alegria. Isso aí é nosso e é da África também, né? Os africanos são muito assim também aqui. Tem muitos africanos. A colônia africana aqui é muito grande. Então, eu penso que muitos brasileiros vêm e ficam vislumbrados com as situações. Eu vejo missionários que saíram do Brasil para fazer missões em Portugal e chegam aqui e eles perdem a visão. Eles ficam olhando para os edifícios, ficam olhando para os monumentos, e tiram uma foto aqui, aí vê uma possibilidade de vou arrumar um emprego, quero ganhar dinheiro, e o cara perde a visão. Como que pode sair do Brasil com um propósito de ser um missionário aqui, num país aberto para o português, entendeu? Super fácil, a mesma língua, não precisa E o cara perde a visão, perde o propósito. Então, eu acho que se tivesse gente aí que tivesse um propósito, aproveitasse o momento, seria realmente muito forte, principalmente o trabalho com os jovens aqui em Portugal. Teria sucesso com certeza. Eu acho muito importante você falar isso, Israel, porque eu às vezes falo isso para algumas pessoas aqui no Brasil, e às vezes as pessoas não entendem. Quando a gente fala que tem muita gente que sai daqui para o exterior, país do primeiro mundo, dizendo que vai fazer a obra do Senhor, pregar o evangelho, e quando chega, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, fica deslumbrado, porque
vê a possibilidade de ter coisas que nunca teve no Brasil e esquece da visão. Esquece de pregar. Então, quando eu vejo você falar isso, é só um testemunho para as pessoas que estão te vendo. Negociam mesmo, apóstolo. E é tão absurdo que você vê aí, você recebe um camarada desse da igreja, recebe uma família dessa na igreja, e ele diz assim, você pergunta, e aí, o que vocês são? Ah, eu sou pastor. Pô, mas você sabe que você é pastor? Pô, o lugar que mais precisa de pastor é Portugal, e você está aqui congregando comigo? Você não tem o que fazer? Você realmente... Não, mas acabei arrumando um serviço, arrumei emprego, agora eu faço isso, faço aquilo. E o cara perde completamente o foco para o qual ele foi destinado, chamado. Isso é que se foi chamado. É verdade. Isso também, apóstolo, se foi chamado, meu, não adianta, não interessa euro, prata, ouro, a gente não negocia. É verdade. Negocia. É verdade. Quando eu cheguei aqui, apóstolo, em 91, a igreja não tinha condições de me manter. Eu passei fome aqui em Portugal. Eu e minha esposa, a pastora Elérica, passamos fome aqui em Portugal, em 91, antes de abrir a igreja. Porque a igreja nos enviou e aquela coisa do dólar que estava 200%, 500%, entendeu? Aí as viúvas davam suas pequenas ofertas, os órfãos, e juntava, dava $50, e aí só de correio para mandar já ficava uns 30 dólares. Então, aí eu passei fome em Portugal. Tinha algumas possibilidades de fazer a mesma coisa que muitos fazem. E se o senhor me permite eu contar, apóstolo? Por favor, para a gente é uma bênção isso. Esse testemunho. Eu me lembro que nós compramos passagem de vinda e volta para o Brasil, que é normal isso, porque não tínhamos habilitação para ficar legal no país. Então viemos e enfim. Eu me lembro que na semana que estávamos passando fome, eu falei com a minha esposa e falei, amor, nós temos duas opções. A nossa passagem está válida, a gente pega uma carona daqui, de Braga até Porto, dá 50 quilômetros mais ou menos, pegamos uma carona até o aeroporto e carimbamos a nossa passagem e voltamos para o Brasil, esquecemos isso. Não deu, fazer o quê? Não deu. Então a gente vai rasgar essas passagens e vão morrer aqui. O que você faz? Ela me disse, você que sabe. Eu rasguei a minha passagem. Nossa. E ela rasgou a dela. E já estávamos, apóstolo, em 5 dias de fome, sem comer nada, só tomando água. E rasgamos as passagens e não conhecemos ninguém. Eu havia pregado numa igreja na cidade do Porto, quando eu cheguei, em setembro. Isso já era 3 meses depois, outubro, novembro, dezembro. E eu havia pregado numa igreja no Porto e um pastor que me indicou antes de eu vir para Braga. E preguei lá, no 6º dia de fome. E a gente olhava para o outro e dizia, nós vamos morrer aqui, não tem o que fazer, já é o 6º dia de fome. De repente, o telefone tocou, porque o pastor que me ajudou a alugar o imóvel aqui em Braga me ajudou a ter um telefone, a adquirir uma linha, enfim, aquela coisa toda. E ele ficou com o meu número. Quando o telefone tocou, ninguém nunca tinha ligado para a gente. E eu fui atender. Era um pastor que tinha me visto, me ouvido pregar nessa igreja lá no Porto, na cidade da Maia. E ele disse, pastor Israel, eu sou pastor fulano de tal, o senhor não me conhece, não vai lembrar de mim. Eu estava no meio da multidão quando o senhor chegou há 3 meses atrás do Brasil, o senhor pregou lá. E eu consegui esse telefone com o pastor. E eu estou aqui em Braga, quero te fazer uma visita. Eu disse, ok, passei o endereço, ele disse, daqui 10 minutos eu estou aí. Apóstolo, 10 minutos ele estava na minha casa, ele veio com um casal de discípulos da igreja dele. Ele disse, fazem 3 dias que Deus me inquietou na minha casa para preparar alimento para vocês, para preparar coisas para vocês. E, pastor Israel, não seja orgulhoso, por favor, que gostaria que o senhor recebesse. Quando ele falou, não seja orgulhoso, eu falei entra que eu vou te contar a história. Minha esposa estava praticamente desmaiada. A pastora estava praticamente desmaiada no quarto. E quando eles entraram, eles viram, eles disseram, meu Deus, Deus falou comigo. Então, assim, estou encurtando, que é para a gente... Sim. Eu entender, para os nossos amigos aqui entenderem que quando Deus tem um propósito, uma pessoa é chamada para fazer algo, ele não vai negociar a chamada, ele não negocia a visão de Deus. Não tem preço estar no centro da vontade de Deus.
Então, Muito hoje, bem. tenho tido êxito, eu tenho sucesso, porque eu quero sempre estar no centro da vontade de Deus. E aí não tem como dar errado. Muito bem. Opa, maravilha de testemunho. É isso que a gente gosta de ouvir. Gente que encara, que vai, entendeu? Que não recua, entendeu? Eu sou dessa filosofia, né? Graças a Deus por sua vida, porque seu testemunho vai impactar a vida de muito obreiro e vai mostrar como a coisa tem que ser mesmo. Porque é desse jeito. Quem é chamado não negocia de jeito nenhum. Pastor Israel, aí em Portugal, eu não sei se como no Brasil, no mundo, muitas pessoas ficam desempregadas ou ficaram desempregadas com a pandemia. Aqui no Brasil, muita gente. Então, a igreja, ela trabalha espiritualmente, socialmente, né, e materialmente. Aí em Portugal teve também esse problema com os membros da igreja de ter esse tipo de necessidade, não? Agora vai acentuar, com certeza. Mas Sim. as ajudas aqui do governo são muito generosas, eu posso dizer isso. O governo tem subsídio assim, de apoio social muito grande. Então, é muito difícil ter uma pessoa na igreja que tenha necessidades. Nós temos um projeto social na igreja, porque sempre aparece pessoas com algumas dificuldades, então a gente sempre tem lá alguma coisa para realmente oferecer. Mas o governo aqui, realmente eu tenho que dar os parabéns para o governo português, que ele atende, assiste muito essa questão de necessidade social. Tem apoio de alimentação, apoio para estudantes, apoio financeiro quando nasce um bebê, apoio financeiro para pagar o aluguel, apoio financeiro quando fica desempregado, tem apoio financeiro para água, para luz. Tem vários tipos de apoio, muitos, vários. Eu estou só citando alguns aqui. Quer dizer, as pessoas realmente elas são assistidas pelo Estado. E nessa pandemia, o governo injetou assim milhões de euros de apoio social para empresas, enfim. É evidente que o número de desempregados também cresce, porque muitas empresas fechadas nessa quarentena obrigatória acabam não tendo forças para voltar, né, no mesmo ritmo que estava. Eu acredito que agora nós estamos agora começando a ter liberações. Há 15 dias houve uma primeira etapa, segunda-feira houve uma segunda etapa de liberação. E, por exemplo, as igrejas e cerimônias religiosas voltam a partir do dia 30 e 31 agora de maio. Então, a partir de junho, já voltamos a ter cultos nos templos, enfim. Aí a gente vai sentir mais de perto essa realidade social das pessoas. Mas, falando em relação aos membros, aos meus discípulos aqui, eles estão todos bem assistidos e eu acredito que nas outras igrejas também a gente acompanha o pensamento do governo. Se o governo apoia, a igreja também tem que ter condições de apoiar os seus membros. Amém. Se você tem mais ou menos a ideia de quantos brasileiros tem em Braga, não? Em Braga deve ter em torno de uns 35 mil brasileiros em Braga. Nossa, tem bastante. Bastante brasileiros em Braga, muitos brasileiros. Porque é uma cidade muito boa de se viver, a qualidade de vida aqui é excelente, a questão da segurança aqui é muito excelente, muito boa também. Então, o custo-benefício aqui também é diferente de Lisboa, de uma grande porto. É uma cidade grande, mas assim, muito assim, convidativa para se viver. Então, muitos brasileiros optam para vir para o Braga. Eu tenho perguntado a alguns pastores como eles acham que a igreja vai encarar a obra missionária, se a igreja, depois da pandemia, vai continuar sendo uma igreja missionária. Porque a minha preocupação é que os governos comecem a filtrar muito, né? A transição. Eu não sei na Europa como é que está, Estados Unidos, Canadá, Europa, essas coisas todinhas.
Você acha que isso pode frear a ideia de uma igreja missionária, a própria igreja perder o ânimo missionário, ou isso vai fazer com que a igreja desperte para a sua função maior, que é pregar o evangelho? Eu acredito que viveremos uma época muito favorável em relação à obra missionária. Essa é a visão que eu tenho. Embora sabendo que os custos de um voo, a tendência é subirem, aumentarem, ainda mais se as companhias reduzirem os assentos, então vai ter que haver uma compensação e os valores vão subir. Mas eu acho que é só essa questão financeira, porque a questão da necessidade, ela vai ser maior. Ela vai ser maior. Então, eu até acredito, e como profeta, eu tenho aí a minha visão profética agora. A minha visão profética é que os homens de Deus, aqueles que são representantes, que são locutores de Deus, boca de Deus na terra, aleluias, Glória a Deus. chamados para as nações. Eles serão solicitados, eles serão requeridos, homens e mulheres de Deus, porque o mundo mudou. E o homem, a primeira pergunta que o senhor me fez, né, quando se fala de fé e de Deus, há uma necessidade crescente, e ela vai ser crescente e abrangente. Então, é hora realmente, apóstolo, dos homens e mulheres de Deus se prepararem, porque vai ser uma época favorável para a igreja. Eu não vejo de outra forma. Os custos podem até ser que subam, mas nós continuaremos sendo a resposta às necessidades das nações. Os missionários continuarão sendo a única saída, a única alternativa para mudar a história da humanidade. Então, eu acho isso uma bênção, o irmão falar isso, porque eu lembro que as minhas primeiras viagens missionárias que eu fiz, as passagens eram caríssimas. E eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Canadá, eu fui com $5 no bolso, pra você ter noção. Né? Eu não sei se eu fui com muita fé ou fui inconsequente, porque eu não tinha noção. Com $5 no bolso para fazer a obra e pregar o evangelho lá. Então, mas as pessoas, elas vendiam bicicleta, elas vendiam liquidificadores, entendeu? Elas faziam, era um movimento dentro da igreja, porque era uma igreja que orava, era uma igreja que se envolvia com o reino de Deus, e quando falava de missões, parece que aquilo acendia no coração do crente. É verdade. Né? E eu espero que isso aconteça de novo agora. E vai acontecer, apóstolo, vai acontecer, porque este é o tempo, este é o momento que Deus está permitindo essa situação para realmente a igreja se despertar. Eu acredito que não voltaremos como antes de 70 dias atrás, e a igreja, a liderança já está repensando como ativar isso, como atender às necessidades mundiais. A gente que, como apóstolo, temos uma visão global, uma visão mundial, então não dá para a gente colocar obstáculo. Eu não consigo ver obstáculo. Eu não consigo ver barreira. Eu não consigo ver impedimentos. Eu consigo só ver aberturas. Até porque se Deus mandar ir, é Ele que vai na frente, Ele vai abrir portas, Ele vai suprir, Ele vai fazer com que governos alterem as leis, que recebam as impossibilidades, os impedimentos fronteiriços, alfandegários, caem tudo por terra quando uma pessoa está no centro da vontade de Deus. O que nós precisamos é orar para que realmente Deus levante ceifeiros, porque a seara é grande e ela vai aumentar. E ela vai aumentar, apóstolo. E nós vamos ter que ser essa resposta. Como eu gostaria de ser 1000 Israel.
seria pouco. Ainda ontem eu estava falando com uma pessoa, com um pastor, ele me disse assim, eu tenho uma ideia, há 4 anos que eu oro pela Espanha. Meu, Espanha, eu estou aqui do lado da Espanha. A Espanha tem mais de 100 cidades grandes sem nenhuma igreja evangélica. Hum. Sem nenhuma igreja evangélica. Então, quer dizer, eu falei para ele, se você vier para a Espanha, ainda vai ser uma gotinha no meio do oceano, cara. Entendeu? Então, É verdade. a oração é essa, apóstolo. Há poucos ceifeiros. Parece que tem muitos, mas são poucos. E esses poucos, Deus vai dar muita graça, saúde, e vai abrir portas para que eles se multipliquem e ativem outros ministérios para realmente tomarmos o mundo para Jesus. Deixa eu pegar essa palavra que você colocou aí, Israel, da seguinte maneira. Durante um bom tempo, a igreja, aqui no Brasil, eu não sei em Portugal, a igreja ficou voltada muito para si, para dentro de si, para comprar as coisas para si, e a obra missionária, ela sofreu por 2 motivos. Primeiro, porque era uma igreja que não queria enviar ninguém, e segundo, quando alguém queria ir, ela queria ir toda estruturada, com medo de padecer por alguma necessidade ou ter algum problema. Então, a minha pergunta é a seguinte: você acha que essa igreja ela vai deixar de ser uma igreja material para ser mais uma igreja espiritual e vai aparecer mais gente disposta, de verdade, a dar a sua vida como obreiros, como pregadores, como você fez com a sua esposa, para ir para um país, arriscar a vida e, se necessário for, dar a própria vida pelo Evangelho? Você acha que isso vai reacender de novo? Eu acredito que sim. Eu tenho orado, inclusive, nesse sentido, apóstolo, porque a gente sabe que a noite está vindo e ninguém vai Sim. poder trabalhar. A noite vem e o dia está acabando. E são os últimos momentos. Eu acredito que Deus vai realmente fazer isso e vai romper, vai quebrar este círculo vicioso de materialismo, a pessoa ela é medida pelo que ela tem, não pelo que ela pelo que ela possui, pelo número de pessoas, pelos carros que estão no estacionamento. Uma vez um mercenário disse para mim: eu conheço a tua igreja pelo estacionamento dela. Eu falei: meu, você está falando isso para mim, cara? Eu vi que a tua igreja é forte pelo estacionamento. Eu falei: meu, não quero nem falar com você, cara. Para trás de mim, Satanás. Entendeu? Então, que isso? Então, pelo estacionamento, ele falou assim: a sua igreja tem dinheiro, você só tem rico aí dentro. Não, cara. Por quê? Porque as pessoas muitos têm uma mentalidade materialista, capitalista, mercenários, entende? Muitos, milhares, infelizmente, essa é a realidade. Que Deus permite com que isso seja quebrado agora na vida de alguns, Está quebrando. Sim. Está quebrando. Porque hoje nós estamos falando aqui por essa rede social, pelo Instagram, né? Dezenas de pessoas estão acompanhando, centenas vão acompanhar ainda. E esse é o poder da mídia hoje. É o poder. Então, a igreja está voltando para as casas. A igreja está voltando para as casas. E essa volta para as casas é voltar à origem, é templo e casa. O que aconteceu foi só templo, confinou no templo. E agora Deus diz, agora é casa, templo e casa. Então a igreja vai passar por um crescimento exponencial como nunca se viu. Onde a espiritualidade, onde as coisas eternas serão muito mais valorizadas do que as coisas temporais, do que as coisas passageiras, do que as coisas palpáveis, que vai tudo ficar. Eu acredito que essa valorização vai realmente, já está acontecendo no coração da liderança, já está acontecendo no coração não só da igreja, mas do mundo inteiro. Ricos morreram agora de Covid, milionários morreram de Covid-19. Quer dizer, o dinheiro não...
Então o cara falou, pô, eu tenho tanto dinheiro, tenho um prédio e o prédio está vazio. Tem 2.000 cadeiras e as 2.000 cadeiras estão vazias agora. Entende? Então, e o medo dessas 2.000 cadeiras não serem novamente ocupadas nessa volta é muito grande também. O camarada fica pensando, será que o pessoal não pulverizou? E agora? Mas aí, É verdade. se o pessoal pulveriza, esse pessoal é meu ou ele é de Deus? Eu estou ganhando pessoas para mim, para o meu reino, para o meu umbigo, ou estou ganhando pessoas para o reino de Deus? Onde elas estão? Mas você sabe que isso aí, Israel, eu estava conversando com o apóstolo Paulo Ventura na segunda-feira, e a gente estava batendo esse papo, porque a pandemia, uma coisa que a pandemia fez, a situação fez, é, de um certo modo, nivelar todo mundo, né? Nós estamos nivelados no Instagram, no Facebook, É né? verdade. Ninguém está nos medindo pelo número de assentos, pelo número de carros de estacionamento, né? Verdade. Pelo poder, né, marketing da igreja, a gente está aqui. Então, eu vejo que tem muitos bons pregadores que a gente não conhecia, porque as suas igrejas eram pequenininhas e estão surgindo na rede social, né? Gente que prega, eu vejo você colocar suas lives lá com quase 1.000 visualizações, né? Eu falei, poxa, que bênção, rapaz. Verdade. Israel, como Israel é uma pessoa conhecida, né? Ele é uma pessoa entrar quase 1.000 vezes nas suas lives, nas suas mensagens, é porque você é uma pessoa conhecida, Verdade. né? E a rede social vai nos tornando mais conhecida ainda mais. Então, isso vai mostrando, e eu falei, porventura, Ventura, parece que Deus está trazendo, está emergindo, né? Gente que financeiramente não tinha condição de aparecer. Não tinha condição. E Deus colocou todo mundo agora. Eu falei assim, quem ora, quem jejua, quem tem vida com Deus, é que vai deslanchar agora. É verdade. Nós somos aquelas pessoas, os anônimos, né? Que ninguém sabia, ninguém ouvia, e ninguém. Nós estamos aí agora vendo que esse nivelamento que o Espírito Santo está trazendo. Porque muitos homens acabam se tornando pequenos deuses, eles se acham que são, né? E eu penso, apóstolo, que uma das coisas que Deus quebrou o orgulho da igreja. Deus quebrou o orgulho da igreja. A Bíblia diz em Provérbios que o orgulho legaliza a soberba, legaliza a ruína e legaliza a divisão, legaliza a contenda. Legaliza a contenda. E nós sabemos que muitas igrejas foram abertas por causa de contenda. Muitas Sim. igrejas são abertas por causa de litígio entre os irmãos. E o que é uma contenda? É o orgulho. Porque o provérbio diz que o orgulho autoriza a contenda. Então só tem contenda onde tem orgulho. Por que as pessoas estão brigando? Porque uma não perdoa a outra. Uma diz, não vou caminhar com você, não tem mais como, não tem condições. Esquece, te amo muito, mas assina aqui o divórcio que eu não quero mais saber. E aí o que acontece? Deus vem e quebra o orgulho. Deus desfaz, Deus desmonta o orgulho. E o Senhor diz assim, eu vou nivelar, porque a única estrela é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É o único. E Aleluia. quando nós temos isso, a gente se coloca nas mãos de Deus e diz, Senhor, na minha pequenez, na minha limitação, eis-me aqui. Eu só quero fazer a tua obra, eu só quero ajudar as pessoas. Então, esse nivelamento acontece e eu tenho certeza que essa quebra da arrogância, essa quebra do orgulho, os pastores estão falando aí nos templos. Eu não tenho condições de entrar na igreja, eu faço as minhas lives aqui da minha casa, mas estão fazendo na igreja sozinhos. Estão falando lá com as cadeiras. Eu não tenho condições porque a minha igreja aqui em Braga fica dentro de um shopping, é um cinema. Eu tenho um cinema dentro do shopping aqui no centro de Braga, então está fechado o shopping ainda. Senão eu estaria fazendo lá também, olhando para as cadeiras. Eu prefiro olhar para o celular e falar, deve ter alguém do outro lado, do que olhar para as cadeiras, entendeu? Mas deve ser uma sensação, meu Deus, isso muito estranha, meu pai. É muito estranho, deve ser muito estranho, né? Eu até posso fazer minhas lives
dentro da igreja. É só abrir a porta e fechar, mas eu prefiro aqui de casa mesmo. Eu Entendeu? também. Eu faço aqui em casa, com a minha família. E amém, o povo está, graças a Deus, está vendo, isso é que importa. Deixa eu te fazer mais duas perguntas. Antes da pandemia, você que está há muito tempo em Portugal, qual é a maior dificuldade que você vê em Portugal para se pregar o evangelho, Israel? Qual é o maior entrave, qual é a maior dificuldade, se é que existe alguma? Eu não vejo assim dificuldade de se pregar o evangelho. Eu vejo realmente a questão da estratégia. Cada um tem o seu jeito de estar, tem a sua maneira de colocar, de se expor. Eu acredito que se tem uma estratégia de evangelismo pessoal, porque tem que ter o crescimento aqui vai pelo quem indicou, entendeu? Sim, é. Eu conheço fulano de tal, então estou indo porque realmente outros mecanismos não vejo assim com êxito aqui em Portugal. Eu não vejo dificuldade de se pregar o evangelho, vejo muito pelo contrário, vejo muita abertura, muita sensibilidade no coração das pessoas, mas tem um diferencial. O português, e eu tenho trabalhado muito com portugueses, eu vim para ganhar portugueses, tenho muitos Sim. brasileiros na igreja, mas o meu foco são os nacionais. Eu tenho batizado muitos portugueses, muita gente nascida aqui, de Portugal mesmo. Mas o que eu vejo é que muitas igrejas aqui têm 95, 97% de brasileiros e 2% de portugueses. A nossa igreja aqui é o contrário. A nossa igreja é o contrário. Por quê? Porque acha que é muito difícil ganhar o português. Às vezes o brasileiro vem e fala do brasileiro que chega e ele encontra a primeira resistência, ele diz, o país é muito católico, o país não sei o quê, é muito religioso, e ele já começa a se trancar, começa já a se distanciar. Ele formata na mente que é difícil. Então o inimigo ganha ele ganha essa batalha na mente dele. Coloca um sofisma, coloca uma mentira, e é realmente um sofisma, é uma mentira, não é real. O português está aberto, Portugal é um país aberto para Jesus, receptivo, resistente. Resistente, sim, mas receptivo e se rende ao poder de Deus. Porque não há uma pessoa que não se renda à unção. Amém. Não há uma pessoa que não se renda ao poder de Deus. Vir para Portugal, para qualquer lado do mundo, qualquer lugar, só com historinha sobre Jesus. Não, tem que ser fato. Pregar com fatos, pregar com veemência, pregar debaixo da unção do Espírito, da autoridade de Deus, para que as pessoas que ouvem, elas sabem, este homem é um homem de autoridade. Ele é um homem que tem conhecimento, mas ele tem a graça. Ele é uma pessoa equilibrada. Ele anda no conhecimento, mas anda debaixo da unção de Deus. Aí, apóstolo, não tem impedimento. Não tem barreira. Eu lembro lá quando eu tinha igreja em Silves, que uma vez eu falei isso em cima do púlpito, e eu falei assim, olha, eu não vim ganhar brasileiros aqui. Brasileiro que quiser vir, vem, mas eu vim aqui ganhar portugueses para Jesus. E você sabe que o maior número de pessoas que eu batizei lá foram os portugueses. Né? Porque eu fui atrás de português. Se eu quisesse brasileiro, eu queria ficar no Brasil. Eu fui lá ganhar os portugueses para Jesus. Né? Os brasileiros uma segunda pergunta. Os brasileiros são uma força. Eles são bem-vindos. Eu louvo por todos os brasileiros que estão aqui comigo, porque eles são aquela alegria, aquela força, aquele ânimo, aquele up, né? Que só o brasileiro tem. Não adianta que só o brasileiro tem. E são indispensáveis, mas o foco não só dos pastores, mas até dos brasileiros que estão dentro da igreja, não se acomodar conosco, entre nós outros, como dizemos na Espanha, né? Não, né? Mas nós próprios brasileiros sairmos também para a conquista dos portugueses, aí a gente consegue fazer uma invasão realmente evangelística muito forte e relevante. Israel, você tem alguma visão escatológica da igreja nesses últimos dias? O que você acha? Eu fiz essa pergunta. Você acha que tudo que está acontecendo é castigo de Deus, é seta do diabo, ou o mundo está sendo preparado, né, para
o grande líder mundial que há de vir por aí. Você acha que nós estamos sendo preparados para tudo isso? Eu penso que sim. Eu penso que as três coisas são verdadeiras. Permissão de Deus, uma ferramenta do diabo e muita mão do homem aí também. Muita mão dos homens. Então, essas três coisas não tem como separar. Deus é evidente que permite, porque nem nada acontece se não for da permissão de Deus. Ele está no controle, né? Mas tem realmente braço do diabo e tem braço dos homens aí sim. Tem culpa do homem, principalmente tem culpa do inimigo. Eu acredito que essa questão de controle através das redes sociais, do telemóvel, do celular, que chama o telemóvel, né? Do celular, eu acho que isso é a questão... É uma preparação, sim, para o anticristo, é uma preparação para aquilo que vai acontecer. Eu acredito, apóstolo, que nós estamos no princípio das dores. Eu acredito que é um princípio, e acredito ainda que vem coisas piores. O mundo não pense que vai melhorar. O homem que não imagine que depois dessa pandemia vai haver paz. O mundo mudou e vai começar a desencadear outras coisas. Pode guardar isso que estou falando, quem está me ouvindo, vai desencadear outras coisas. Porque a mão dos homens está por trás, a mão de Lúcifer está por trás, há um controle de massa, há uma ordem que está vindo por aí, que está camuflada, há uma ordem mundial que está sendo organizada há muitos anos, não é de agora, não é de agora. Eu tive nos Estados Unidos, em Nova York, em 98, uma liderança lá me falou algumas coisas, em 98, me mostrou algumas coisas lá em Nova York, Manhattan, e coisas que a gente não pode abrir, evidente, mas coisas que a gente vê acontecendo, uma organização mundial assim, para realmente uma preparação para aquilo que realmente vai acontecer. E a igreja não estava preparada para isso. A igreja não estava preparada para isso que aconteceu. Esse vírus microscópico, a igreja, o mundo não estava preparado. Não estava preparado. Principalmente a igreja. Nós nunca pensamos que fosse acontecer isso. Nunca imaginamos. A igreja se preparou para ficar dentro da igreja. A igreja se preparou para confinar, para vamos, até domingo que vem. Pessoal, olha, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até domingo que vem. A igreja acostumou com isso. Então foi todo mundo pego de surpresa. Isso quer dizer que se uma situação dessa nos pegou de surpresa, Deus está dizendo, se prepare, porque coisas maiores virão e vocês precisam estar preparados para também não serem pegos de surpresa, porque realmente é o princípio das dores. É o meu entendimento, apóstolo. É o meu entendimento. Pastor Israel, a gente sempre pede no final duas coisas para os nossos líderes. Para nos dar uma palavra de fé e depois orar por nós que todos estamos aqui te observando. Então, nos dê uma palavra de fé nos próximos 5 minutos e faça uma oração por todos nós, em nome de Jesus. Amém. A minha palavra, apóstolo, é de que não temas, ó igreja do Senhor. Não temas, porque neste tempo de dificuldade, neste tempo de pandemia, neste tempo de desespero, é não somente uma preparação para uma ordem mundial maligna que está se organizando, mas é um prelúdio de um grande avivamento que está por vir sobre toda a terra. Há uma nuvem de glória descendo. Amém. Se o reino das trevas pensa que está se organizando, pensa que está se projetando para tomar a terra e para dominar a seu bel prazer, aleluias, o reino dos céus já está pronto para um avivamento
em toda a terra como nunca ninguém experimentou. Amém, amém, eu creio. Uma nuvem de glória, um avivamento que vai varrer toda a terra. É a glória da última casa. Deus jamais perderá nos feitos para o diabo. Se o diabo está agindo de um lado, é porque ele já está vendo nas regiões celestiais o que está a caminho. Nós não podemos ver, nós não conseguimos ver. Só vemos quando chega até nós. Mas as batalhas nas regiões celestiais já estão sendo travadas. Mas nada impedirá que nesses últimos dias o Espírito de Deus seja derramado sobre toda a carne. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a palavra que eu deixo para cada pessoa, cada discípulo, cada amigo que está nos acompanhando pelas redes sociais. Não temas. Se o inimigo está se levantando de um lado, o teu Redentor vive e já se levantou para julgar esta causa e te dizer, não temas. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Se prepare, igreja, caminho da glória graça. A Deus. Discípulos deste meu nobre amigo, apóstolo Roberto, meus discípulos que estão me acompanhando aqui em Portugal também, amigos espalhados pelo mundo todo, se prepare, porque o que há de vir, virá e não tardará. Antes do arrebatamento da igreja, experimentaremos de uma unção, de uma glória, de uma presença jamais sentida e jamais vista em toda a terra. E glória a Deus. Aleluias, a glória de Deus através da vida da igreja. A igreja está fora do templo, mas o coração está no trono. Eu costumo dizer... Aleluia, glória a Deus. Fora do templo, estão longe do templo, mas o meu coração está no altar, está no trono de glória. Eu não me desligo de lá, eu sou de lá. Aleluias. Os meus pés estão na terra, mas o meu espírito está conectado com o eterno. Glória a Deus. É isso aí. Um grande avivamento está vindo sobre o caminho da graça, está vindo sobre nossas igrejas. Um grande avivamento está rompendo e vai romper as estruturas do inferno. Aleluia! E o nome do Senhor será exaltado de norte a sul, de leste a oeste, nos quatro cantos da terra. E eu só sei de uma coisa, apóstolo. Eu não quero ficar de fora disso. Não sei amém. No corpo. Eu só sei que eu não quero ficar de fora desse mover final. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Com toda a sorte de bênção, daqui de Portugal, eu libero uma unção forte sobre a vida de todos que nos acompanham. Aleluia, e agradeço ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de estar com este meu amigo. Aleluia, do outro lado do mundo, liberando essa palavra profética. Obrigado, Senhor, por este tempo. Faz prosperar os teus filhos de uma forma exponencial. É a minha oração e meu louvor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Profeta de fogo. Meu nome é Fire. É Fire, é isso aí. É. Obrigado, meu amado. Muito obrigado por ter participado conosco aqui. Foi uma bênção. E você que está nos vendo, vai ficar gravado no IGTV do Caminho da Graça. Compartilhe com alguém. Amém? A palavra deste homem de Deus, o testemunho. Ele é um missionário, é um homem do campo, sabe o que está falando, sabe o que está pregando. É um homem abençoado, é um profeta de Deus. E, quiçá, vamos estar um dia lá em Braga, comendo um pastelzinho de nata. Amém. Será muito bem-vindo, apóstolo. Muito bem-vindo. Em nome de Jesus. Tchau. Um abraço. Perfeito. Deus abençoe. Um bacalhauzinho. Deus abençoe. Fica na paz. Abraço. Um abraço à família toda. Será lembrado. Obrigado a todos. Obrigado. Amém.